A gente vai fazer, a gente teve essa live, ela está sendo feita, né? Porque nas redes sociais a gente via que muitas pessoas tinham muitas perguntas e gostariam de saber sobre muitos temas, né, que são discutidos há muito tempo, há muitos anos, né? E gostariam de saber a visão da Luz Dourada sobre esses temas, né? Então muitas pessoas querem aprofundar outros temas. A gente já teve a oportunidade de, em outros momentos, fazer essas reuniões, como a gente tinha feito ano passado, e era muito legal, porque, como aqui, né, vocês, quem está vendo a live não está vendo, mas tem várias pessoas aqui com a gente também, e a gente fazia uns encontros muito legais, onde toda a comunidade podia fazer perguntas, como hoje também, quem estiver online pode fazer suas perguntas, e quem estiver aqui também vai poder fazer. E aí hoje a gente está aqui todo mundo reunido no templo, com o Tiaraju e a Ivânia, a doutora Fabiola, e todo mundo que está aqui com a gente, para essa live então, né? E hoje, de acordo com o que foi escolhido por vocês, né, nas redes sociais, a gente deixou aberto sugestões de temas, e depois foi feita uma enquete também, e o tema vencedor, por assim dizer, né, foi a gente vai falar sobre a reencarnação através dos olhos da Luz Dourada, né, Ivânia? E a gente estava conversando antes aqui nos bastidores de como que a gente iniciaria esse assunto, e daí a Ivânia comentou que ela falaria inicialmente sobre, contaria a história, né, de como começou, qual era, por que se falava em reencarnação e tudo mais, para a gente entender qual que era a função disso, né? E, de fato, depois a gente então vai falar qual que é a visão da Luz Dourada, dos mestres, em relação à reencarnação, que é um tema bem... Eu ainda comentei, né, eu e a Fabiola, a gente falou, nossa, é um tema difícil, profundo, às vezes a gente não tem nenhuma opinião formada, assim, exatamente sobre, né? Então é um tema complexo, a gente vai começar a primeira live, assim, com um tema bem complexo e bem interessante. E agora eu vou deixar, então, para a Ivânia, para a introdução. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos assistirem. Bem-vindos. Bom, os dados que vou falar aqui são absolutamente históricos e inquestionáveis. Independente de religião, credo, pensamento, esses são fatos históricos comprovados. Primeiro, a reencarnação, ela fez parte de todas as religiões muito antigas. Todos sabem que a reencarnação é uma pessoa, a alma, reencarnar em sucessivos corpos, em sucessivas vidas, para se purificarem, chegarem até a comunhão absoluta com o divino. Esse é o que se entende por reencarnação. Bom, como surgiu a ideia de reencarnação de uma forma utilizada em religiões? Primeiro, porque lá na antiga Índia, quando ela nem era Índia ainda, mais de 5.000 anos atrás, existia um povo chamado Dravidiano, que pela primeira vez dominava a Índia. E ficou milhares de anos assim. Depois vieram os arianos, que tomaram conta da Índia quando ela ainda era Paquistão, Bangladesh e Índia, e criaram castas dentro do seu governo, do seu domínio. E que são castas? São discriminações por poder econômico e poder político dentro de uma sociedade. Para os hindus, elas se dividem basicamente em brahmanes, que são sacerdotes, a parte religiosa, depois os guerreiros, a faixa dos guerreiros, depois dos comerciantes, depois dos servos, dos agricultores, e por final os dalits, que são os escravos. Mas os escravos, os dalits, eles não têm nenhum direito. Por exemplo, em qualquer parte do mundo onde houve escravatura, o senhor dele, o dono dele, tinha que dar comida, alimento, e não deveria dar maus tratos. Mas isso nunca foi obedecido, né? Mas de qualquer maneira tinha esses direitos. Enquanto nos arianos eles impuseram isso sem essas obrigações. O escravo não tinha direito a absolutamente nada, tinha que se virar por si, não podia tocar no dono, não podia cometer nada e nunca podia ganhar dinheiro ou ficar bem, nem casar fora dos dalits. Ou seja, essa era a escravidão absoluta. Mas como se faz uma pessoa agir dessa maneira?
Primeiro, foram os dravidianos que foram transformados em gálios pelo povo dominante, pelos arianos, ou seja, o próprio povo de lá. Os dominadores, então, os arianos, eles ficaram com o topo, a parte dos brahmanes e a parte dos guerreiros, porque eles eram guerreiros, não é mesmo? E eles criaram toda a situação, mas não consegue se impor alguma coisa sem que haja medo, sem que haja dominação, como se criou através de uma religião. E isso vai depois ser passado adiante, porque foi uma grande descoberta, né? Dominar as pessoas através de uma religião, de um medo divino, medo do castigo. Então essas castas, elas passaram a ser algo devido a erros que se tinha cometido em outras vidas. Então, tu podia evoluir sempre, a casta mais alta era uma evolução, menos para os dálios, porque eles não evoluíram, eles iam direto para o nem existente inferno naquela era. Mas o que acontece é o seguinte, transformado em religião, gradativamente todas as religiões acabaram adotando essa noção de reencarnação, através de evolução, através de castas. Quando surgiu o budismo modificou isso, ele eliminou as castas como algo vindo exatamente de um poder econômico e de poder político, mas apenas através da sua conduta nas vidas. O budismo transformou, inclusive, não criou, mas melhorou a noção de samsara, que é a roda das encarnações, ou seja, à medida que eu vou evoluindo, eu vou mudando e melhorando para a próxima reencarnação, porque as pessoas evoluem. Embora dentro do próprio, aí ainda hinduísmo, era possível a pessoa regredir, que é o jansenismo, ou seja, eu sou humano nessa vida, na outra posso nascer um frango, ou um boi, alguma coisa assim. Eles têm essa transmigração ao contrário, chama-se transmigração, o termo que é poder voltar a um estado anterior de evolução. Bom, o budismo, ele manteve até hoje, se vocês procurarem tudo sobre o budismo, eles acreditam piamente em reencarnação. As religiões abraâmicas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles modificaram isso. Eles eliminaram a partir do cristianismo, eliminou a partir do ano 300, 400, eliminou a questão da reencarnação. E entendeu que não existia mais. Isso foi o concílio de Nicéia que tomaram essas decisões que não existia reencarnação. Bom, então a partir dali, as religiões cristãs acreditam na ressurreição do corpo e não existe nada além dessa própria vida. Todavia, nos tempos de hoje, cada vez mais, a não ser nas religiões abraâmicas, cada vez mais, e até porque as religiões asiáticas, elas começaram a dominar bem mais, até porque tem muito mais população no mundo que é ocidental, começou gradativamente a ter um tamanho enorme dentro das crenças populares mundiais. Isso tudo vocês podem encontrar no Google, nada do que eu falei aqui é uma invenção ou é uma interpretação. Isso aqui não é uma ideologia, isso são fatos. Então, atualmente, ainda nós temos no mundo as religiões abraâmicas, que teriam tido Abraão como fundador comum, que seria então judaísmo, cristianismo e islamismo assim por ordem. Essas não acreditam em reencarnação. Mas a maior parte da humanidade, mais de 2/3 da humanidade, porque juntando toda a população mundial que não acredita em reencarnação, nós temos em torno de 2 bilhões de habitantes. Como nós somos 8 bilhões, nós temos 6 bilhões que acreditam em reencarnação. Desculpa interromper, mas eu queria perguntar ou concluir uma coisa. Então, a gente poderia concluir que a reencarnação foi uma criação humana para justificar necessidades sociais e explicar essa questão da evolução? No início, as pessoas, tanto é que se vocês observarem pelas pesquisas arqueológicas, se percebe que há 50 mil anos atrás existem bebezinhos
já sepultados com algumas coisinhas juntas. Ou seja, para tu sepultar algum ser, é porque tu acreditava que existia vida depois da morte. Isso é uma coisa que se tem como certo. E cada vez que o povo começou a evoluir, ele começou a enterrar os seus mortos e a ter uma crença no depois da morte. Isso é fato, sim, que todos aceitam. Então, mas, isso é bem lá no início, mas gradativamente, à medida que o ser humano começou a ter um pouquinho mais de poder, que ele começou a praticar agricultura, que ele começou a ter impérios, sim, aí ele estatuiu como religião a questão da encarnação. Então, isso é uma questão da evolução econômica e política da humanidade. Né? Transformar aquilo que era uma crença das pessoas em algo de religião e posto como política de Estado. Então, hoje, dá para se dizer, né, que dentro dos 18 bilhões de pessoas que tem nesse mundo, praticamente 6 bilhões acreditam em reencarnação e 2 bilhões não, porque são aqueles das religiões abraâmicas. Então, hoje quase ninguém mais discute. Eu sou ateu. Eu sou ateu, não acredito em nada. Ok, mas normalmente a pessoa que tem alguma crença que não seja essas religiões abraâmicas, todos acreditam que vai existir vida depois da morte e novas reencarnações. Isso não se discute, isso é matéria dada, não depende de crença das pessoas. Porque as próprias religiões vão passando isso. Então, esse é o histórico das situações. Então, agora eu acho que eu expliquei, né? Não, com certeza. É interessante a gente conseguir ver isso, né? E é tão legal ver, quem convive com a Ivânia sabe, né? O profundo conhecimento que ela tem da história e pega ele sempre como base para explicar, para a gente entender tudo isso, né? E eu agora, como leigo, assim, eu vejo, né, que a gente... A própria questão da reencarnação, as pessoas que não acreditam, às vezes muitos não acreditam porque isso tem a questão política, né, que tu falou, agora fiquei pensando enquanto tu falava, né, porque de certo modo o acreditar na vida após a morte gera um conforto pra gente, né, então isso é muito emocional. Claro que a gente sabe que tudo é usado, como a gente também já conversou muito, né, para induzir as pessoas, manipular as pessoas, como o próprio fato de dizer que não existe vida após a morte e, gente, se comportem bonitinho, façam tudo como a gente manda, porque tem céu e inferno, né, depois vão pagar, isso tudo se mistura com esse tema, né, então é muito interessante. Só que agora, eu acho que todo mundo quer saber o que, dentro dos princípios da Luz Dourada, dentro de todos o conhecimento que a Luz Dourada traz, né, como que a Luz Dourada vê a reencarnação? Eu pulei uma parte? Não. Queria complementar algumas coisinhas. Assim. A Ivânia já explicou a maior parte, que é interessante, mas talvez muitos de nós, a maioria de nós todos, viemos da tradição judaico-cristã. Nós somos cristãos aqui no Ocidente. Uma minoria de pessoas vêm de outras tradições. Então, a gente foi ensinado, especialmente dentro da Igreja Católica, das igrejas cristãs, de que não existe reencarnação. Tá? Só que isso parte de um desconhecimento nosso, a partir da própria origem do cristianismo e das tradições judaicas. Então, se a gente vai voltar lá atrás a estudar, a gente sabe que, por exemplo, lá no judaísmo eles se embasaram em todas aquelas doutrinas que vieram ali do Oriente, tanto que nada é novo, né, na face da Terra, tudo é recompilado. Então se fala, historiadores falam que no judaísmo existia uma parte que o termo incutido ali era o termo ressurreição. Havia em algumas correntes do judaísmo a ideia da ressurreição, como você ressurgir, e que na tradução que houve original lá dos primeiros textos para o grego, houve um erro na tradução de uma preposição. Isso é uma ideia do professor agora me derruba,
perdoem logo, venho logo. E que, em vez de traduzir a ressurreição na carne, foi traduzido como a ressurreição da carne. É completamente diferente. Se você pensa assim, não, os judeus acreditavam na ressurreição da carne. Você imagina que uma carne que já está morta, já está apodrecida, está lá no cemitério, ela vai ressurgir, a carne. Agora, se você falar a ressurreição na carne, quem é que ressurge na carne? A alma, o princípio espiritual, a consciência. Então veja que apenas a mudança de uma preposição muda completamente a ideia. E que no cristianismo original, que é obviamente uma continuidade do judaísmo, existia esse conceito, havia esse conhecimento, era aceito dentro das comunidades cristãs originais. Exato, em várias situações nos diálogos de Jesus com seus discípulos. E que então foi uma questão política, de poder, a partir de 325, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, ele se mancomunou com o poder político humano, falando isso só em cristianismo, né? Aí, no concílio de Constantinopla, no segundo concílio, em 553, era o imperador Justiniano e a Teodora, sua esposa, o Papa Virgílio. A reencarnação foi simplesmente banida como um decreto. Um decreto não vale mais, isso não existe nos textos, não vale. Quem falar sobre isso não é cristão, isso é apócrifo, isso é errado. Então foi uma manobra. Nós nem vamos entrar aqui no contexto por que isso aconteceu. 4 votos a 3 aí. Oi? 4 votos a 3. Para ver como é que se pode, né, seres humanos se arvorarem no poder de votar uma decisão de algo que é o mecanismo que o divino usa na evolução das almas, como se a gente pudesse mudar isso. É que nem a gente dizer assim, eu não acredito na gravidade. Tudo bem, mas tu vai continuar tropeçando, caindo, atira uma pedra para cima de ver, ou qualquer outra coisa. Então, a reencarnação é um fato, é um mecanismo que a vida usa para a evolução da alma, mas nós não questionamos isso. Então, só eu queria lembrar a vocês que isso está, então, mesmo se muitos se consideram ainda muito afeitos ao pensamento cristão, que isso é da base do cristianismo que nós conhecemos. Isso foi retirado e nós não sabemos mais sobre isso, como se fosse um dogma que não passa a não existir mais. Com a evolução do tempo, a coisa vai vindo, porque começou a haver no Ocidente penetração de doutrinas orientais, né? Começou a haver uma simpatia, especialmente a partir do final do século XIX, né? E com o advento do Espiritismo, da doutrina espírita, uma retomada desses conceitos do budismo, do hinduísmo, enfim, lá do Oriente, né? que aceitava a reencarnação. E aí, especialmente as pessoas hoje com quem a gente convive, que conhecem ou que aceitam o conceito de reencarnação, elas aceitam dentro de um contexto muito, muito único, que é o conceito de karma, que é o conceito muito divulgado pelo Espiritismo, que é o conceito de punição, que é aquele conceito que a gente já falou lá de trás, mas a gente retomou isso e buscou. Então, no momento em que eu estou numa situação difícil, ou eu nasço sob uma circunstância desafiadora, por exemplo, com uma enfermidade congênita, o que se pensa e se diz? Isso é um castigo, ou isso é uma punição, isso é uma expiação, e você está tendo essa situação para se purificar, porque você errou, Então essa é a ideia predominante na nossa mente. Então o que a gente quer trazer para vocês hoje é uma nova visão considerando a presença da reencarnação, mas modificando e alargando esse conceito, que é a questão do karma, que fica muito... a Luz Dourada se diferencia muito dessa interpretação. Nós temos o nosso merchandising, né, de toda a nossa campanha, nosso patrocinador oficial, né? Vamos faturar, vamos ter que conversar com o Ultragás para ver se a gente patrocina um pouco as nossas lives. Então agora, com todo esse contexto histórico falado, aclarado, eu passo a palavra novamente a Ivone para nos falar sobre a ótica da Luz Dourada
sobre o processo da reencarnação. Não, a gente ainda tem que falar o seguinte, que admitida a questão da reencarnação, existem várias maneiras de como se entende a questão da reencarnação. Acho que nem precisava do microfone, mas eu acredito que o que o Tiago falou já encaixa perfeitamente num dos primeiros princípios da Luz Dourada, né? De responsabilização, porque a gente usa tudo isso que nos foi trazido e ensinado sempre como uma justificativa para não enfrentar as questões da nossa vida, né? Então a gente usa o karma, eu tenho um karma, nossa, muito fácil, né? Então eu não preciso lidar com situações, ou quem acredita que a vida acaba ali, mas a vida é tão curta, né? Ela vai acabar ali. Então vocês conseguem com certeza abordar o tema em outros níveis, mas eu vejo, no meu ponto de vista, que eu acho que é em termos práticos, né, da vida, logo assim, quando a Tiago já falou isso, eu pensei, nossa, tem muito a ver com os princípios da Luz Dourada, né? De responsabilização. E Beth, uma coisa interessante também é muitas pessoas que são uma pessoa que é ateu, né? E que quando chega perto da vida, no fim da vida, com uma doença, passa a crer em Deus, isso é muito comum, né? Passa a acreditar com medo da morte, medo da punição, medo desse desconhecido, né? Bom, a questão do karma, basicamente, como já disseram aqui antes, seria tipo assim, ó, um reaprendizado a partir de um erro, de conduta errada. Ou seja, o que não foi punido numa vida vai ser punido na outra. Inclusive, lá na Bíblia, o apóstolo pergunta para Jesus, mas quem errou? Foi essa pessoa ou foram os seus pais que errou porque a pessoa nasceu cega? Né? Então, isso já havia um conceito de que alguém havia pecado, que alguém havia errado antes, então, para esta vida, veio sob a forma de uma punição para que a pessoa vivesse e aprendesse a partir das suas limitações. Bom, isso não é dentro da Luz Dourada, não é assim, porque o mestre da Luz Dourada foi pessoalmente ele que disse que a gente se reencarna muitas vezes, muitas. A gente começa sendo um mineral, depois passa para um vegetal, depois para animal, depois para ser humano. E uma das coisas, talvez seja uma novidade para vocês, dentro da Luz Dourada, se sabe que o corpo, esse corpo aqui, é algo tão extraordinário que a gente passa muitas vidas só para aprender a manejar esse corpo. É como vocês colocarem um supercomputador na frente de um macaquinho e dizer, opera. Não funciona assim, né? É que nem uma pessoa que é totalmente analfabeta, coloca o coração com um computador de última geração na frente, bom, agora desenvolve todos os programas, não sabe nem ligar. Assim é operar esse supercorpo, tanto que nós, embora ainda já temos desenvolvido muito, a gente só opera em torno de 10% da capacidade do cérebro. Tanto que o estômago de vocês não pede licença para fazer a digestão, o fígado não pede licença para vocês. Como é que eu funciono? Não, cada órgão, todo o nosso corpo, tanto é que se hoje nós tivesse uma criança de 1 milhão de anos atrás, do Homo erectus, que encarnasse hoje com o mesmo cérebro, o mesmo corpo, o cérebro dele é exatamente igual ao nosso. Ele aprenderia as mesmas coisas de nós. Ou seja, nós temos esse super cérebro há mais de 1 milhão de anos. Um corpo que não sabia nada. E como hoje ainda não sabemos quase nada, vocês acham que todo esse super equipamento foi feito para ser enterrado? Para apodrecer, para ser comida de vermes? Óbvio que o céu não é tão idiota assim, não é mesmo? Teria que haver um propósito maior para a gente ter esse super equipamento, a gente levar tantas vidas para simplesmente aprender a operar esse corpo. Teria que ter um sentido maior, né? Se imagina que o divino não seja idiota. Então, eu não estou ofendendo, é um fato, né? Porque a inteligência divina se imagina que seja algo tão superior para ter abarcado toda a criação. Então, o nosso cérebro é a maior, já começa com o nosso cérebro, é a maior prova da existência do divino, de tão desenvolvido que ele é, para início de conversa. Nós, com nossos lasers, com nossos, mandando o homem para nós ainda
não conseguimos operar 10% do nosso cérebro ao mesmo tempo. Não conseguimos. Não temos equipamentos nem para medir isso. Não conhecemos totalmente nosso DNA, nada. Portanto, essa já começa a ser a primeira prova de que não deve se criar todo esse supercorpo para apodrecer. Primeira coisa. Segunda coisa. Obviamente que nós temos uma capacidade que se chama cognitiva, inteletiva, cérebro trabalhando para aprender muito. Para ser capaz de muito além do que conhecemos agora. Segunda prova. Para que um super cérebro para não aprender nada? Para, em 60, 70 anos apodrecer? Não teria. Pense, o que na natureza é inútil? O que na natureza é idiota? Nada. Tudo tem sentido, tudo é interligado. Como então o super cérebro desse, o super corpo desse para apodrecer? Terceiro, não faria sentido eu chegar aqui, cometer todas as atrocidades, morrer e ficar por isso mesmo. Por que existem aqueles que sofrem o dano e aqueles que praticam o dano? Aquele que sofre o dano, sua família, seus conhecidos, sofrem junto. Enquanto que aquele que praticou, eu conheci como advogado mães de grandes assassinos. Acreditem, elas sofrem terrivelmente. Mais sofre a mãe de um assassino do que a mãe de quem foi assassinado. Acreditem, é um fato. Eu sou mãe. Vocês não têm noção do que é uma mãe que criou um assassino. Tente imaginar a dor de ter criado uma besta, uma fera. É uma dor maior que a mãe do assassinado. Porque a mãe do assassinado vai encontrar alguma forma. Meu filho foi vítima, foi inocente, não cometeu erros, pecados, nada, é um sofredor. Eu sou mãe de alguém que foi vítima. Agora eu sou a mãe do mais odioso assassino. Pense. Teria justiça nisso? Vocês podem imaginar a justiça divina nisso? Não, né? Então, se a roda não girasse, se os papéis não se trocassem, seria algo tão injusto que não poderia chamar de divino. Seria um experimento de um imbecil. De novo, nós voltamos à questão. O divino não pode ser idiota. E tipo assim, não, castigo de uma vida para outra, tá aí. Como tu vai saber o que veio na vida anterior para dizer que aquilo está sendo um karma de algo que foi cometido em outra vida? Fica fácil, não? Mestre ensinou que não é assim. Cada pessoa que vem para o mundo, ela vem como se fosse uma flor. Ela é o centro, ela é o miolo da flor. E junto dela nascem 21 pétalas. Que são 21 pessoas que estarão interligadas nela, nesta vida, na lição que a pessoa veio aprender nesta vida. E acredite, dentro dessas pétalas pode estar o meu assassino, pode estar meu professor, aquele vizinho, pode ser qualquer pessoa que vai ter uma relação muito próxima na minha vida, dentro da lição que eu vou aprender. Pode ser o padre que vai me ensinar alguma coisa, vai ser, por exemplo, eu tive uma lição maravilhosa de uma tia-avó minha que era freira. Ou seja, e ela teve uma influência bastante grande na minha vida, a Maga Louisiana. Né? Ou seja, quantas pessoas, e ela era distante, ela era minha tia-avó, bem distante, eu conheci um pouco, mas teve nos breves momentos que conheci, ela teve uma grande influência na minha vida. Então, com certeza, ela fazia parte eu não venho sozinha para esse mundo, eu venho acompanhada de 21 pessoas que vão interagir com os meus professores, vão estar com meus ajudantes, como meus auxiliares, como pessoas que estarão vivenciando muito próximo a mim uma lição. Na próxima vida, dessa mesma lição, por exemplo, se nessa lição eu estou aprendendo sobre espiritualidade,
Na próxima vida eu não vou reencarnar estudando espiritualidade, porque ninguém aguentaria. Aí eu vou aprender, talvez, dever, talvez ajudar as pessoas. Em cada vida a gente vai aprendendo lições. E a gente sempre volta para ela, até que a gente é considerado realmente pronto naquele assunto. A gente só vai mudando os papéis. O assassino, porque uma vez eu fiz essa pergunta para o meu mestre, porque como advogado eu vi muito horror na minha vida. E eu perguntei para o mestre, porque eu sempre tive pavor da violência e do estupro, desse tipo de violência tremenda. E o meu mestre respondeu assim: mas espera aí, como eu convenceria alguém a ser um assassino, o agente do teu assassinato? Como eu convenceria alguém a ficar com esse papel hediondo se ele fosse ser punido por isso? Em termos de evolução, ninguém ia querer ser. Como alguém pratica uma violência brutal sobre outra, que precisa sofrer aquela violência para saber como é que é, como seus familiares vão receber, como a sociedade vai receber, se não tiver o agente dessa violência? Não que explique ou justifique, porque essa pessoa também ou vai ser punida em termos humanos, ou na próxima vez, virando essa roda, essas pétalas, ela vai passar a ter uma outra posição para conhecer exatamente, não como um castigo, mas como um aprendizado qual é aquela posição. Ela vai passar por todas as situações, as positivas, as negativas, e dessa maneira ela vai conhecer totalmente um assunto sobre todos os aspectos daquele assunto. Tanto que tem uma frase do Xing, que eu acho uma das linhas do Xing, que ele diz assim: você é como uma mulher, a pessoa que só vê as coisas de uma única maneira, o Xing diz assim: você é como uma mulher que abre uma fresta da porta da sua cozinha, espia para o seu quintal e acredita que todo mundo se resume nessa fresta. Isso muitas vezes a gente faz, a gente vê uma coisa por um único viés. Ah não, eu faço as coisas certas e é o único jeito de ser. Tu não percebe a realidade dos outros, tu não olha a realidade dos outros, o sofrimento dos outros, porque a motivação da pessoa, por que ela chegou naquele ponto? Porque não existe uma única verdade, cada um tem a sua verdade, cada um enxergou as coisas de uma vez. E outra coisa, isso eu já falei muitas vezes, há uns anos atrás, uma emissora da Inglaterra, para entender como funcionavam as testemunhas no júri, eles fizeram uma experiência de colocar 12 pessoas aleatoriamente num lugar lá em Londres, para assistirem um assalto de uma velhinha. E eles perceberam no final que as 12 pessoas enxergaram de uma forma diferenciada, viram coisas diferentes e perceberam coisas diferentes. E descobriram no final de tudo que cada um presta atenção naquilo que diz mais respeito a si próprio. Por exemplo, se eu passei fome, eu vou ficar com mais pena daquele menino que assaltou. Se eu não gosto de pessoas velhas, eu vou dizer bem feito para ela e vou só ver detalhes, eu vou passar despercebida detalhes do assalto. Se eu sofri muito por perdas, eu vou morrer de pena da velhinha e vou ver coisas. Eu vi a bolsa dela, mais eu vi a bolsa do que qualquer outra coisa. Então tu sempre vai olhar aquilo que tu de alguma forma tem uma conexão maior. Os detalhes que te chamam mais atenção pela tua própria vivência, pelo teu próprio kit. Então, nós nunca enxergamos as coisas como elas são, mas a partir de uma visão que nós temos da nossa própria vida. E então, por isso que os aprendizados, eles têm que se passar sobre vários aspectos. A gente precisa conhecer um pouco de cada experiência de um assunto para a gente dizer, sim, eu aprendi sobre aquilo. Isso ficou claro? Ou seja, eu não posso dizer, isso é um copo de chá pela metade. Alguém vai dizer, não, ele está meio cheio. Não, está meio vazio.
Isso não é bem um copo, mais parece uma xícara. Só uma pergunta. As pessoas que estão nessas 21 pétalas são pessoas que estão num nível de evolução e num tipo de necessidade semelhante a todos. Semelhante. Porque é difícil dizer assim, poxa, como que eu vou me transformar numa assassina numa outra vida, né? Isso é uma questão que a gente fica, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho certeza absoluta, em função de coisa que, de algumas pessoas que eu conheci, que elas fazem parte da minha flor, por uma série de razões. Por exemplo, por que eu acabei me tornando funcionária pública? A pessoa que me conduziu disse assim, ó, porque essa pessoa fez faculdade de Direito comigo, né? Já estava aposentada e coisa e tal, e me levou para um determinado lugar. Como é que fui trabalhar com o meio ambiente? Justamente aquele lugar era trabalhar com o meio ambiente. Ou seja, várias coisas que aconteceram na minha vida dependeram do aflânio. E foi muito fugaz, foi muito rápido, eu acho que um ano mais ou menos, só que um esteve na vida do outro nem muito próximo. Mas se aquela pessoa não tivesse existido na minha vida, todo o meu futuro não teria existido. Claro que essa pessoa fez parte da minha vida, da minha flor, porque direcionou toda a minha vida, toda. Então, e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o teu pai e minha mãe, óbvio, né? Teu pai e tua mãe fazem parte da tua flor, óbvio, teus irmãos, as pessoas mais próximas, mas mais da metade não são necessariamente pessoas próximas, mas pessoas que em determinado momento da tua vida tiveram alguma influência, boa ou ruim, mas que de alguma forma te direcionaram, tiveram uma influência tão grande na tua vida que mudaram o mundo. Quantas vezes já aconteceu de uma pessoa se apaixonar por uma outra pessoa, o romance durar um pouquinho só, mas apenas uma mudança total na vida da pessoa? Quantas vezes já aconteceu? Quantas vezes, por exemplo, de uma pessoa ser assaltada, foi aquele horror do assalto, mas a pessoa se dá conta de um monte de coisa e depois começar a estudar direito. Como aconteceu, por exemplo, uma senhora uma vez, quer dizer, o filho dela morreu num acidente bem jovem, aí ela abriu uma ONG para pessoas, pais que tinham filhos que morriam em acidentes. Hoje os maiores estudiosos do TDAH e terapeutas do TDAH são pais que tiveram filhos com TDAH e que foram estudar isso. Crianças com problemas de neurodesenvolvimento que os pais passaram a fazer fisioterapia para tratar os filhos. Então, sim, pessoas que têm câncer, assim, que começam a compartilhar o seu sofrimento, ou aquilo que passaram, por isso vão criando ONGs, ou vão participando de grupos, vão criando grupos, e no início nada disso existia. Se tivesse ficado só na sua família, nada teria acontecido. Então, então por isso que dentro da Luz Dourada, a questão dessa flor de lótus é uma coisa de primordial importância, né? A gente já falou, quer falar alguma coisa sobre isso? Né? É uma coisa extremamente importante, essa base, esse início de tudo, porque essa é a base que a Mestra Luz Dourada ensinou, de que é a base para a questão da reencarnação, para início de conversa. Então, a gente não vem sozinho em cada reencarnação, ela foi previamente acordada, acertada, com essas pessoas, porque na primeira vez que a gente tem uma lição, e ela vai se desenvolver em várias etapas, é o mesmo grupo. São 20 pessoas que estão prontas para aquele momento. Por exemplo, a espiritualidade é um assunto que vem bem depois. A espiritualidade mesmo, nada a ver com religião. Porque a religiosidade é a fase mais atrasada da espiritualidade. É o primeiro patamar, não é atrasado, mas é o primeiro patamar. É a porta de entrada da espiritualidade, mas não necessariamente a porta de saída. Então a pessoa, quando ela começa a entrar na espiritualidade, ela já está mais evoluída. A espiritualidade é para valer mesmo, né? Quando ela passa a viver aquilo no seu dia a dia mesmo. Então, o primeiro nível está todo mundo junto, mas às vezes um roda. Como assim um roda? A pessoa veio com o seu mapa, veio com uma série de obstáculos para vencer, não venceu, não conseguiu. Mesmo aquele grupo lá,
ela não consegue ter aproveitamento máximo e não adianta, não vai ser aprovado, não passa, não tendo obtido vai voltar para aquela lição, mas não 100%, aproveitou uns 40%, 50%, bom, vai voltar um pouquinho melhor, mas já não com a mesma flor de rosa, porque sempre é assim, ó, os que saíram melhor vão passar para uma outra flor, os outros vão criar uma nova flor com os atrasadinhos, assim vai indo. Mas na verdade é sempre aprendizado. É que nem uma pessoa rodou na primeira série, rodou de novo. Ela não está sendo punida pela escola, mas para ela começa a ser muito ruim. Ela no meio das crianças lá, o Genivá lá com 18, 19 anos, lá no meio dos 5, 6 anos, começa a ficar meio complicado, né? Então vai ficando mais difícil, e a pessoa cada vez vai ter mais dificuldades. Aí chega no final das contas que só a graça mesmo intervindo para a pessoa mudar de nível, né? Mas de qualquer maneira, sempre é aprendizado, nunca é castigo. Tanto que cada pessoa, quando nasce, o momento zero dela, tem o meu mapa astral dela. É a fotografia do momento do nascimento em termos astrológicos. Ali já tudo está dado para essa vida, nada vai mudar. Aquele momento zero, aquela foto, aquele mapa astral, é exatamente a radiografia do que vai ser a vida da pessoa. Os limites que ela vai ter para aprender, trabalhar e viver. E isso foi anteriormente acordado, ou seja, antes de chegar para cá, já foi avisado, vai ser isso, essa e essas pessoas. Nada é feito escondido, não é jogado no mundo, porque isso não seria luz dourada. A luz dourada, ela trabalha conhecimento como base de tudo. Tá? É a base da espiritualidade dentro da luz dourada, é o conhecimento, saber as coisas como elas são. Então, sim, nós não acreditamos em reencarnação, nós sabemos que ela existe. Sabemos e queremos aprender o máximo possível. E é por isso que, como a Elizabeth falou, os princípios da luz dourada são exatamente a cartilha para ser aprovado. Exatamente. Cada princípio é regido por um mestre e cada vez vai ficando mais difícil, né? E é exatamente nesse patamar de desenvolvimento, né? Nesse patamar de desenvolvimento. Bom, mas os princípios eles vão sendo desenvolvidos um a um na maneira da pessoa viver, e assim ela vai evoluindo dentro dos princípios da luz dourada, e que tem a ver totalmente, né, como a gente progredir, evoluir na condição humana, como ser humano e diante do divino. Alguém quer se manifestar? Só queria retomar antes que eu recordei o nome do autor, professor, escritor que eu havia mencionado antes, que é Humberto Roden. É um professor que escreveu vários temas sobre filosofia, sobre estudo dos evangelhos. Enfim, é uma pessoa que viveu no início do século XX, foi contemporâneo de Einstein, morou nos Estados Unidos e era de Curitiba. Escreveu vários livros. Bem, então, quero fazer um apanhado, um resumex. Então, na luz dourada, nós não acreditamos, nós sabemos que a reencarnação é um fato, é uma necessidade. Pode parecer para nós também nós, eu digo assim, nós, cristãos, quem estão nos ouvindo, essa questão que pode nos parecer assim chocante de que a gente venha a evolução comece no reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. Pode parecer meio chocante, mas se nós pensarmos que é um princípio de consciência, um princípio de alma, que começa mergulhando na matéria, começa a desabrochar lentamente. Isso fica muito claro quando a gente olha nos olhos do nosso cão. Aqui nós temos dois amigos que durante a madrugada de hoje perderam o seu cãozinho.
Então, os vínculos de amor que nós temos para com os animais e deles para conosco, é tão natural a gente imaginar que é a mesma, é o nosso irmão menor, é o nosso irmãozinho que vem caminhando ali. Nós estivemos lá um dia. Assim como um dia, quando nós formos mestres, provavelmente o Luke será um homem e tu será um mestre, estará ainda dando o seu apoio, estendendo a sua mão para o irmão menor, agora já num outro patamar bem mais avançado de evolução, e você num outro patamar como mestre. É isso o encadeamento da vida, a integração, a unidade, tudo ligado, tudo interligado, o respeito, o amor. A dor de um cão não é, ou de um animal não é menor que a dor de um ser humano. E é desse princípio que advém, por exemplo, um dos princípios da luz dourada, que é o respeito a todos os seres, e que também daí decorre a questão do vegetarianismo. Tudo é decorrência, mas é princípios que a nossa consciência, voluntariamente, nós vamos nos abrindo e vamos entendendo. Se é o meu irmão, que eu tenho como me alimentar com cereais, ou com o leite, sem precisar sacrificar, passar por uma dor maior. Então são todas escolhas que nós fazemos. Então o resumo é que a reencarnação existe, nós, claro que sabemos como um fato, endossamos isso, só que assim, o que precisamos nos descolar é da antiga ideia de punição, e o que o karma é um castigo do céu para a nossa vida. Então assim, um outro conceito da luz dourada é o conceito da dualidade. Tudo é dual, tudo tem dois lados. Então a questão do bem e do mal, nós precisamos olhar com outro olhar, porque como seres humanos nós consideramos bom aquilo que é agradável aos nossos sentidos e mal o que é desagradável aos sentidos. Mas não é assim para a alma. Para o aprendizado nosso como almas, nós precisamos passar por todos os âmbitos de uma lição. É que nem uma criança, o nosso filho, que começa a estudar matemática, e ele começa a ter dificuldades, e ele não entende ou não vai bem. Se nós fôssemos lá querer resolver a questão para ele, ou resolver, será que eu estou sendo bom? Ah, eu estou sendo bonzinho, ele vai considerar que eu sou um pai bom. Mas não é bom para ele não está aprendendo. Ele precisa quebrar a cabeça, ele precisa ver as consequências para... Claro que eu posso auxiliar. Então, tudo para a alma é aprendizado, tudo é evolução, tudo tem o seu lado bom e não tão bom, o seu lado sombra e o seu lado luz. Quando a gente olhar assim, a gente vai olhar para o assassino com um duplo olhar. Ele é um ser humano como eu, uma alma que naquele momento, dado o seu grau de evolução, está representando um papel necessário dentro de um contexto, de um jogo, em que aquele que aparentemente foi assassinado, ou a mãe, ou enfim, estamos aprendendo, todos aprendendo. E eu, se hoje não sou um assassino, já fui ou não tenho. Deixa eu te interromper um negócio, que é uma questão do certo e errado. Como fica Sim. isso? Né? A questão do certo e errado, como fica nesse contexto? Porque quando tu para de ver aquilo como uma coisa ruim ou boa, tem dualidade, não existe mais conceito de certo e errado. Como que tu me explica assim, isso? É difícil? Talvez eu já entendo um outro. É um desdobramento. É que assim, gente, tudo, a verdade ela não é absoluta. O que é certo para mim, aqui no Ocidente, pode ser considerado certo eu receber a pessoa, eu ir na casa da pessoa sem precisar avisar. Ou numa outra cultura, se eu fizer isso, é profundamente errado. Só considerando, claro que existem leis universais, né, gente? Não estamos entrando aquilo que segue os princípios naturais. Os 8 princípios, a consciência, o respeito a todos os seres, isso é imutável. Mas questões humanas, elas são muito convencionais, elas são culturais, elas dependem dele. Eu não quero entrar, posso até passar adiante a palavra, mas porque na reencarnação a questão fundamental é aprendizado. Eu acho que o que a Dona quer falar tem muito a ver com a
Porque acho que a tua fala ela foi indo para um caminho onde parecia que queria dizer até assim, precisamos entender quem comete erros porque ele está cumprindo o papel dele. Eu acho que justificação do assassino. Não, é que eu entendi. Tipo assim, como é que vai saber o que é certo e errado? Se eu tenho pena do assassino, eu estou enxergando todo o crime que ele cometeu, e aquele assassino, e aquela família toda enlutada, isso se vê muito dentro do direito. Bom, esse pessoal aí dos direitos humanos fica só protegendo os assassinos, e os coitados da vítima. Ninguém fica cuidando do pessoal que é vítima. Ou eu faço uma coisa errada, não, mas esse é meu papel. Isso é, desculpe a expressão, isso é uma coisa simplista, ou seja, não é adequado. Quando a gente fala em dualidade, nós estamos falando apenas que cada coisa pode ter dois sentidos, depende da situação. Isso não tem nada a ver com conduta. A conduta, quem estabelece as condutas corretas é a lei e a convivência entre as pessoas, os costumes entre as pessoas. Tanto que tem o ditado, em Roma, haja como os romanos. Por exemplo, quando a gente vai para a Turquia, em determinados lugares, a gente tem que usar o chador. Tu não entra numa mesquita como turista sem usar o véu. Não se entra. É proibido. Se tu entrar, tu sai preso daí. Porque é a conduta de respeito para eles, é tu entrar com a cabeça tapada. O que aqui não é assim. Isso são condutas. As leis e os costumes estabelecem as condutas adequadas para aquela sociedade e elas precisam ser respeitadas. Agora, dentro dessas condutas, existe a capacidade de se entender a motivação da pessoa. Por exemplo, se todo o serial killer, isso já é provado em termos de medicina, ele, no mínimo, ele sofreu. Ele já não só nasceu com algum distúrbio mental, mas ele também sofreu violência sexual e teve um traumatismo craniano. Nenhum serial killer ele existe sem essas três coisas. Ou seja, o fato de ter nascido com uma anomalia no cérebro não o torna um psicopata serial killer. Ele terá que ter vivido dentro de mais dessas duas condições. Então, o cara é um bandido, ele comete crimes, um monte de coisa. Ele vai pagar por isso. Mas eu posso olhar para ele e imaginar que ele foi estuprado, que ele sofreu violências infinitas, maus tratos, e pensar assim, nossa, no fim, ele devolveu para a sociedade o que fizeram contigo. E vocês usam exemplos assim muito distantes da nossa realidade, mas isso dá para adaptar para coisas menores. Com certeza, eu estou colocando essa situação que é a situação mais violenta, né? Mas, tipo assim, como eu sempre disse, moral é uma questão de pegar um avião, né? Ou seja, em determinados lugares tu pode ir de minissaia, em outros lugares não pode mais. Tente entrar de minissaia no tribunal, por exemplo. Tente. Entra de bermuda lá no tribunal e de top. Homem ou mulher não entra, não passa na porta. Não precisa nem de um avião, é só entrar num tribunal. Tem condutas que vão dizer se tu pode fazer. Não. Mas se eu forçar a entrar, você é preso. Mas eu tenho direito de me vestir como eu quiser. Na tua casa. Em determinados lugares não é possível. O que significa isso? Que os costumes e as leis estabelecem as condutas para se viver em sociedade. Agora, eu posso, e aí é que está a questão de certo e errado, se eu não aceito aquela legislação, eu tenho que lutar para que ela seja modificada, mas eu não posso simplesmente transgredir porque eu quero transgredir, porque eu não aceito, não quero, enfim. Então, está tendo uma conduta errada. Não serve para aquela sociedade, acaba sendo punido por essa sociedade. Se foi certo ou errado, a relação daqui a 20 anos muda a legislação e vou dizer, aquele cara lá era um visionário, ele estava vendo. Porque, uma coisa, quando eu iniciei como procuradora, mulheres não podiam usar calça comprida no tribunal. E eu vou contar uma para vocês. Teve uma colega,
Sabe o que ela fez? Ela vestiu a toga, como a toga era só até o joelho, ela tirou a calça e foi só com a toga. Ou seja, ela estava mais pelada do que com calça comprida. Lógico, estava tudo tapado até o joelho. Mas antes ela estava com tudo tapado até o pé. Não podia entrar de calça comprida. Ela tirou a calça comprida. Porque ela não tinha, ela tinha que fazer sustentação moral, ela tinha que defender, não deixar a água pagar, beber o barro. Ela tirou e entrou só a toga. Mas voltando, eu acho que é isso que eu precisava mesmo sobre mais. Eu acho que responde bem esse princípio da responsabilidade. Sempre, quase a pergunta dá para usar um princípio, né? Sim. E o princípio da responsabilização. A pessoa, a gente consegue entender, pelo que eu compreendi do que vocês dois falaram, a gente consegue entender o que motivou aquilo, como qualquer coisa. A pessoa às vezes age de acordo com o trauma, de acordo com como ela foi ensinada, de acordo com alguma coisa que ela viveu. Aquilo pode causar um dano para alguém e ela vai ter que se responsabilizar com aquilo, né? Quando a gente tem esse olhar além da, vamos dizer assim, além de uma primeira material, não significa que nós estamos endossando uma conduta violenta. Não significa que eu estou passando a mão numa atitude de agressividade. Eu estou simplesmente separando a atitude, se ela não é equivocada, ela precisa ser punida e será diante da lei, do ser que está ali, da alma e do seu aprendizado. E estou dizendo para vocês que todas as circunstâncias, mesmo as aparentemente mais trágicas da nossa existência, podem ter consequências de aprendizado extremamente benéficos para o nosso crescimento como almas. Um comentário que o Dalai Lama, acho que definiu muito bem isso. Você sabe que o Tibete foi atacado pela China, porque o Tibete sempre fez parte da China, mas depois ele passou a ter uma independência, uma autonomia durante muito tempo, né? E a Praça da China invadiu lá. E perguntaram, e foi o Dalai Lama fugiu, quando era menina, aquela monte de coisa assim. Aí perguntaram para ele se ele tinha ódio dos chineses. E ele respondeu: eu não tenho ódio dos chineses, mas eu não consigo aceitar a atitude deles. Ou seja, a gente simplesmente reage à atitude da pessoa e não à pessoa em si, porque a gente nunca sabe qual a bagagem daquela pessoa. Os antigos apaches diziam que para conhecer uma pessoa era preciso andar 3 dias com as sandálias dessa pessoa, já conhecer a realidade dela, né? Então, por isso que uma coisa é a atitude que a pessoa toma, outra é a sua realidade, o que ocasionou aquela atitude. Eu não vou concordar com a atitude errada, mas eu vou entender por quê. E não vou massacrar aquela pessoa como se ela fosse um demônio. Ela foi alguém que agiu mal. Por quê? Mas ela vai pagar pelo que ela fez, óbvio. Mas eu não preciso odiar, já que ela é o lixo do mundo e eu sou o anjo do mundo. Ela é tudo de ruim e eu sou tudo de bom. É isso, essa dicotomia, essa coisa de olhar o preto e branco. Não. A luz dourada procura enxergar tudo o que está ali envolvido. A questão da dualidade. Por exemplo, eu já falei isso outras vezes, mas uma vez eu tinha vindo para a Avenida Zenha e uma senhora, eu vim caminhando do nada, eu vi uma bufetada no rosto, mas assim, ó, uma bufetada, eu olho assim, assustada, era uma mulher louca, mas louca de atar. Mas assim, ó, louca, e olhando para mim, eu vi da bufetada que ela me deu. Gente, vocês não têm noção da raiva que eu senti naquele momento. Porque doeu pra caramba. Foi uma senhora bufetada, voou óculos. E aquilo que me deu um raio, eu conheci como ela. Aquilo veio assim, sabe? Subiu uma raiva assim, né? E aquilo só veio assim, queria ser como ela. Eu olhei de novo para ela, juntei meus olhos, palavra de honra. Eu só disse: meu paizinho do céu, nunca permita que isso aconteça comigo, me ajuda. Foi só, ainda fui egoísta,
mas ainda não querendo, em hipótese alguma, estar no lugar daquela pessoa. Né? Mas quantas vezes a gente faz isso aí? Não que fosse boazinha, eu estava sendo egoísta, só não queria passar por aquele inferno que aquela criatura passava. Não foi boazinha, nem superior. Eu só queria me livrar daquilo ali. Quantas vezes a gente não se dá conta do inferno de uma pessoa e a gente aponta o dedo assim? Mas se botasse lá, passa 13 dias a vida dela aqui, ó. Não é porque eu sou melhor ou sou superior, é porque eu não estou vivendo aquela vida lá. A gente não conhece a dor do outro, a gente não conhece as razões do outro. E isso, a luz dourada traz, é a questão da unidade. Se eu estou bem, o mundo está bem. Se eu estou mal, o mundo está mal. Eu estou mal. Por quê? Porque eu vou interagindo com o todo. E a energia que eu vou trazendo para o todo, a compreensão que eu vou tendo da coisa, o conhecimento que eu vou trazendo para o todo, melhora ou piora o mundo. Isso é o princípio da unidade. Quem é responsável por isso? Lakshmi, nessa Lakshmi, que inclusive cuida, que é a grande responsável pelas crianças do mundo. Ou seja, né, desde pequenininha, e a criança que nos habita, tudo que está em nossos sentimentos, tudo se volta para isso. Eu faço parte de tudo, eu sou o todo. Tudo que acontece comigo e eu faço causar aos outros também. Eu acho que com essa fala fica possível de a gente ir se caminhando para o final do tema, né? Sim. Porque eu vim bem curiosa assim, para ouvir vocês falarem sobre isso, porque a gente não tinha conversado ainda sobre isso em outras oportunidades e eu fiquei curiosa para saber qual seria a visão, assim, para que eu também, é assim que eu vou enxergar e olhar para a reencarnação daqui para frente, né? E eu acho que então, eu sei que fica repetitivo, mas se eu tiver de casa, não sei se as pessoas querem fazer as perguntas ou aqui também, então a reencarnação sim, ela é um fato, né? Na questão de acreditar ou não. E a gente precisa, como um ser, né, que faz, todos somos um, então a gente precisa ter a responsabilização, cuidar dessa nossa vida para que a gente consiga aprender, ter empatia com o próximo, respeitar todas as pessoas para que a nossa flor toda consiga caminhar bem. Então, quando uma pessoa perto de mim precisa, eu preciso perceber que ela precisa e não resolver a vida dela, mas ajudar ela da maneira... O serviço, ajudar ela da maneira que eu puder. Acho que se citasse os 7 princípios, eles explicariam esse tema, né? E para que todos nós consigamos, então, chegar numa próxima vida, ocupar outro espaço, e aí já com a experiência da vida anterior a gente já consegue se... Porque tem coisas que a gente não viveu nessa vida, e a gente consegue olhar e entender e se colocar no lugar, porque provavelmente a gente já viveu aquilo ali, né? Tem coisas assim que a gente olha e sabe, né? Às vezes a nossa profissão, alguma coisa que a gente faz bem, a gente... como é que tu aprendeu isso? Não sei. Nasceu sabendo. Então as nossas habilidades, as pessoas que a gente olha assim, né? Conhece uma pessoa que não tem vínculo de sangue, mas aquela pessoa tu ama ela muito mais às vezes do que uma pessoa que tu tem. Então as situações que vão se apresentando na nossa vida, a gente encarar elas numa ótica, como a Tia Ju falou, positiva, né? De enxergar o que aquilo vem de trazer, né? Numa fase boa, o que aquilo traz, numa fase ruim, para a gente viver numa vida com degraus, né? E porque é um clichê que todo mundo fala quando passa por uma situação difícil, né? De que, pergunta, tu gostaria de que aquilo não tivesse acontecido? Todo mundo diz que sim, não, foi muito difícil, mas que bom que aconteceu, porque agora eu sou uma pessoa diferente. Uma pessoa melhor, né? Enquanto que a gente está vivendo aquela tempestade, a maioria, né, gostaria de fugir daquilo. Mas se a gente encara ela, vai até o final, não retrocede, sempre a gente tem aquela resposta: sim, eu não queria não ter vivido aquilo, porque eu prefiro muito mais essa pessoa de agora do que a de antes disso, né? Então, eu vou sair daqui hoje olhando desse jeito. Para toda a minha flor, para todas as minhas pessoas, para
tentar me conectar com o que já aconteceu comigo, entender isso, né, e construindo os próximos degraus. Não sei se eu consegui. Todo mundo entendeu a partir do que foi falado? E na verdade a vida vai nos trazer os desafios e os aspectos que a gente precisa aprender, e se a gente considerar aquilo realmente como oportunidade de aprendizado, vai ser muito mais fácil, muito mais leve do que encarar como uma punição, encarar como um castigo. Eu acho que isso faz, eu acho que é o sentido da vida, né? Muda muito viver a vida desse jeito. Tem muitas pessoas que já tiveram experiências nítidas em relação à reencarnação. Eu sou aquela pessoa, eu tenho essa experiência. Então, quando eu falo de boca cheia mesmo. E sem contar que quando a minha avó, antes da minha avó falecer, eu fui muito ligada às minhas avós. Mas a gente tinha uma coisa assim, a que morresse primeiro voltava para dizer se continuava ou não. Sim, a minha avó voltou. E ela só me mostrou, e inclusive ela assim, ainda vou te dar a prova. Minha avó só falava em alemão, ela era bem velhinha, não conhecia o mundo, ela tinha medo de tudo. E ela no sonho, ela chegou assim, Hetzia, a avó vem te dizer que a vida continua. E vou te dar a prova. Hoje aqui é esperado Mao Tse-Tung. E ela não poderia nunca saber quem era Mao Tse-Tung, ela não tinha nem noção, ela era semi-analfabeta, um monte de coisa. E ela escolheu exatamente uma coisa que eu, que sempre amei história, sempre estudei bastante, ela escolheu exatamente uma coisa que eu sabia que ela não saberia se não fosse verdade. Gente, eu esperei o Jornal Nacional, eu tinha 23 anos, e esperei nada, eu só disse, meu Deus, olha como é que fez isso comigo, me aparecer para dizer isso e ser mentira, por que tu fez isso comigo? Aí estou lavando louça às 10h05, faleceu o presidente Mao Tse-Tung, declaração extraordinária. Ou seja, eu tenho absoluta prova da minha avó e continuo. E por outras experiências também. Mas, ou seja, eu não tenho a menor dúvida. Quem está falando aqui não é uma pessoa que acredita, é uma pessoa que sabe. Tá? Então, de várias outras situações também. Então, é bom a pessoa ir pensando nisso como um fato, vivendo essa vida, sabendo que vai continuar, se preparando para isso. E quanto mais vocês aprenderem nesta vida, mais vocês se adiantam para a outra. Facilitem essa vida e a outra, e as outras. Aprendam o máximo possível, até o último minuto será necessário. É desenvolvimento. Não termina aqui. Não pense que as coisas vão ficar, o fulaninho escapou. Não, ele não escapou, ele vai aprender também, assim como a gente está aprendendo. Ninguém é mais ou menos. No final, a justiça cósmica está lá. E no final de tudo, a conexão com o divino vai se estabelecer. E a gente vai entender muitas coisas que não conhecia antes. Então, nos dourar da base de tudo, conhecimento, a busca do conhecimento. A gente aprende em vida após vida. Ok, eu acho que está muito claro. E fica muito evidente para a atitude extremamente infantil, burra até, quando nós temos preconceitos para com outros seres. Eu odeio pobre, ou eu odeio judeu, ou eu odeio africano, ou eu odeio alemão. Isso é um atestado que você ainda está precisando aprender naquela área. Certamente, ali na frente, você vai fazer parte daquela comunidade que você odeia. Você vai ter que nascer lá. Vai acontecer, é o teu aprendizado. Então, se você conseguir ter um olhar, é porque você já passou, a compreensão te dá uma maior visão que todos estamos a caminho. Todos estamos caminhando com as nossas pernas, fazendo o melhor possível, fazendo o seu melhor dentro do nosso nível de evolução. Tem um ditado que fala assim, se você tivesse as mesmas experiências prévias que aquela pessoa, todas, do passado,
e é o mesmo nível de consciência do que aquela pessoa, você agiria como aquela pessoa. Então, não é que nós estamos com isso passando a mão ou avalizando condutas equivocadas, mas é um olhar de compreensão sobre o que está por trás, porque nós aqui estamos vivenciando como almas, como seres humanos, papéis, representando um papel humano, estamos vivenciando a nossa humanidade. Uma coisa bem chocante, uma coisa bem chocante que a Ivânia falou para mim, faz umas 2 semanas lá em casa, que disse que na luz dourada não existia culpa. Eu acho que isso tem a ver com reencarnação, como a Tiara já estava falando, porque às vezes a gente está só falando da ótica de olhar para o erro dos outros e olhar para o nosso erro. Porque tudo isso que nos foi ensinado, em todos os aspectos sobre a vida depois da morte, ou se ela existia ou não, sempre torturou as pessoas em relação a si mesmas, não só em relação ao julgamento ao próximo. Eu acho que isso é muito maior do que do próximo. Porque quantas pessoas olhavam para si com culpa, né? Culpa por uma coisa que fez, mas aquilo, coisas menores, ou atitudes, ou pensamentos, e aquilo não pode ser levado como culpa, né? Eu não sei se eu consigo desenvolver esse assunto, mas a gente conversou sobre isso, né? Então, quanta culpa foi gerada nas pessoas por pensar diferente, né? Tu disse, eu sou uma pessoa visionária, por pensar diferente, por não aceitar uma regra que foi imposta, que não tinha embasamento nenhum, ou por simplesmente, às vezes, estar num meio onde ela não quer fazer exatamente igual a todo mundo que está naquele meio, quer fazer diferente, né? Então, a culpa, ela é um sentimento que sempre acompanhou as pessoas, né? E na luz dourada não tem culpa. E aí eu acho isso me abriu a mente, assim, quando tu falou aquilo, porque eu estava realmente te contando o quanto eu me sentia culpada em relação a algumas coisas, né? E aí, quando tu me explicou aquilo, eu pensei assim, nossa, realmente, como isso alivia a gente. Eu acho que hoje esse assunto é muito importante para a gente analisar isso também, né? Acho que dá para concluir pensando muito sobre isso, né? Para a gente também parar de sentir culpa por coisas que já aconteceram, ou por situações, ou coisas que não foram feitas, que foram feitas, né? Até porque às vezes até coisas boas que as pessoas fazem, elas se sentem culpadas por aquilo. Porque a culpa é muito instigada também, né? É uma forma, a culpa sempre vem do meio, é uma forma de controle, né? Tu instiga, faz o outro se sentir culpado, mal, etc. E aí ela vai precisar de absolvição daquilo, né? Para que a pessoa que faz sentir a culpa se sinta superior. Isso foi feito muito nesse aspecto que a gente está falando hoje. Acho que isso aí tem a ver com o orgulho, né? Porque o orgulho faz com que a pessoa tenha a sensação de superioridade e se sente no direito de julgar a atitude de outro. Então, a questão é exatamente isso, né? Aquilo que é o ato da pessoa e aquilo que a levou ao ato, a gente nunca olha. A gente vê a parte final. Como o Xing diz, você é como uma mulher que espia da porta da sua cozinha, olha para o seu quintal e acredita que está vendo o mundo e julgando o mundo. Então, tu está julgando a partir só daquela pontinha que tu está enxergando, julgando o todo, ali, ó, fazendo horrores com aquela pessoa, sem conhecer o que a levou aquilo ali. Ou seja, a tua humanidade está morta quando tu faz isso. Tu te esquece da tua condição de humano, que tu só aprende as coisas se ralando. Ninguém aprende cantando, né? Tudo que a gente evolui, tudo que a gente vem a partir de aprendizados quase sempre muito dolorosos. Quantas vezes, quer ver uma coisa? Eu, aos 70 anos, eu posso dizer para vocês como já observei a questão das pessoas mais velhas, a questão da solidão da velhice. Mas aí a pessoa pensa assim, ó, por que isso aconteceu comigo? Né? Muitas vezes, né, tem uma série de explicações para isso, mas às vezes é porque eu não me esforcei o suficiente com as outras pessoas durante a minha vida. Eu não fui generoso com as pessoas. Eu não olhei para elas como elas viviam. Eu não percebi a história delas. Eu só julguei, eu só apontei o dedo, achando que eu estava sendo correto e agindo dentro da moralidade, da normalidade. E às vezes só estava sendo orgulhoso, duro, intransigente. E no fim, a minha humanidade
humanidade foi morrendo dentro de mim, porque não conseguia me colocar no lugar do outro. E no fim, o que sobra é o vazio, porque se a gente vai matando a humanidade que nos habita, só sobra um buraco, né? Onde a gente acaba se afogando. E dou por encerrado, ou tu dá por encerrado? Tu me deu essa função. Mas então tá, eu aproveito então. Vocês acham que a gente deixa aberto para perguntas? Se tem alguma pergunta para ser feita? Para alguém que estiver online também? Não? Então eu agradeço, né, em nome de todo mundo. Eu tenho certeza que foi uma rica de uma conversa. E agradeço em nome de todo mundo, né, Ivânia e Tia Ju, por terem aprofundado esse tema com a gente. Essa live vai ficar gravada e a gente também já deixa aberto para nos próprios comentários desse vídeo, da live, e se outras perguntas, outras dúvidas, outros assuntos tenham surgido, que as pessoas deixem nos comentários, né, suas dúvidas, para que a gente possa fazer próximas lives ou mesmo responder particularmente cada pergunta, né? Porque a gente tem, a Usorada tem uma equipe para isso, para responder as pessoas também. Então a gente deixa aberto para isso, né? Vamos na próxima live também um assunto que vocês escolherem. É que o pessoal aqui, o pessoal de comunicação lança os assuntos. Vocês votem. Fiquem de olho nos stories, então, e assim que a gente tiver alguns temas definidos, a gente vai colocar para votação. Uma vez por mês. Uma vez ao mês. Aqui, no tempo, a gente vai ter uma live falando assuntos sobre a ótica da luz dourada. E você, se quiser já preparar perguntas sobre o assunto, é só olhar no Instagram ou no YouTube o que está sendo lançado. E você já pode preparar as perguntas ou simplesmente perguntar depois também. Então, o melhor ainda é participar da próxima live. Isso, participar. Conhecer o tema. É verdade. E deixando então, a gente não vai encerrar a live ainda, né? A Tia Ju deu a ideia, e justamente para que as pessoas se sintam convidadas a vir aqui, a gente vai deixar o celular aqui paradinho, virado para os mestres aqui, para que as pessoas possam ouvir, então, porque a gente vai continuar aqui, que a gente vai ter agora a aplicação de terapias, né? Isso. Não, sim, o que vai ficar ligado ainda é a nossa interiorização, que é bem rapidinho, gente, tá? Já estamos quase terminando. Todo mundo pode fazer junto, né? Claro. Nós convidamos aqui você que está em casa a participar conosco. Então, vamos nos sentar confortavelmente nos nossos assentos e vamos rapidamente, devido ao frio que está fazendo aqui também, né? Apenas alguns poucos minutos. Mas como o nome do nosso encontro é Encontro de Conexão com a Luz Dourada, nós fazemos a conexão através do conhecimento, nós fazemos a conexão através do aprendizado, mas nós também poderemos voluntariamente iniciar um processo de conexão com os mestres da Luz Dourada. Como nós estamos no Templo da Luz Dourada, no Templo de Remiel e de Jofiel, nós vamos então procurar fazer uma conexão com esses seres. Eu peço para que todos, depois de mim, em voz alta, repitam a invocação de Jofiel. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Aqueles que sabem também nos acompanham. Eu tenho caminhado há tanto tempo pela noite escura. E as dores da vida acabaram por vencer-me. Ó Jofiel Arcanjo, faz brilhar a espada da luz dourada, como um farol a conduzir-me, para que eu possa finalmente amanhecer. Conduza-me pelos caminhos iluminados do teu saber. Leva-me para as fontes cristalinas da inocência. E ensina-me a ser bom, consciente e puro. Assim é. Agora a invocação a Remiel. Quando a graça toca o corpo de qualquer ser humano, toda dor é afastada.
e a cura ali se instala. Quando a graça toca o coração de qualquer ser humano, todo temor é afastado. E a serenidade ali se instala. Quando a graça toca a alma de qualquer ser humano, toda treva é afastada. E a luz da consciência ali se instala. Senhora de todas as graças, toca o meu corpo, o meu coração e a minha alma, para que eu possa libertar-me dos grilhões da ignorância, da vaidade e da ilusão. Assim é. Visualizamos agora então em nosso coração a imagem de um desses dois seres que são representados no altar, aquele com quem tenhamos maior afinidade. E vamos nos abrir para Renel ou para Jofiel e entregar a eles a nossa caminhada humana, as nossas dores, os nossos acertos e os nossos erros, a nossa luz e a nossa sombra, as nossas alegrias e os nossos pesares. Eles, os grandes professores das almas, conhecem muito, muito profundamente a cada um de nós. Estes grandes seres nos conhecem pelo nome, pelo nosso nome real. Nos conhecem como almas, conhecem a nossa jornada. Sabem que até mesmo os cargos, os espinhos do nosso caminho humano também geram flores no final, e poderíamos, dos aprendizados difíceis, retirar lições valiosas para a nossa caminhada humana. Então pedimos a eles sabedoria e serenidade em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões. Que esses grandes seres possam nos guiar. Que Jofiel, o detentor da espada de luz, possa, como um farol, iluminar o nosso caminho, trazer centelhas de amanhecer para a nossa noite escura, e que Renel, a estrela que brilha no céu de nossas vidas, possa nos orientar, nos guiar e, com sua graça, nos resgatar de nossas misérias. Entregamos a eles a nossa jornada, a nossa humanidade, os nossos aprendizados. Convidamos que eles venham fazer parte da nossa vida. Abrindo o nosso coração para a presença deles. E como, por meio do nosso coração, estamos conectados com toda a humanidade e com todos os seres da criação, dos demais reinos, visualizamos nesse instante que, ao sermos tocados pela luz de Jofiel e de Renel, aquecendo o nosso coração humano, nesse instante chispas de luz dourada envolvem a toda a humanidade e a todos os reinos desse planeta. Em nosso coração está o coração do planeta, está toda a humanidade, estão todos os seres. E
pedimos então também por todos eles que são também partes de todos nós. Abençoamos e enviamos a nossa compaixão para todos os homens e mulheres, nossos irmãos, para todos os seres dos outros reinos, para todos os líderes, governantes de todos os povos, para que haja mais sabedoria, entendimento, paz, sabedoria nas suas escolhas, nas suas decisões, para que o nosso planeta evolua, para que nos transformemos na nova humanidade. A luz dourada prenuncia, a alvissareira, visualizamos essa nova humanidade já existindo. Visualizamos a nova terra como um lugar melhor. Agradecemos ao céu a oportunidade de estarmos aqui em aprendizado, na jornada de nossas almas. Agradecemos a presença de todos até aqui conosco. A luz dourada nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e conduza durante todos os dias de nossa existência. Queremos parabenizar a todos os pais aqui presentes, os que estão nos ouvindo, que amanhã é Dia dos Pais. E a nossa gratidão para que, com aquele ser que esteve conosco como pai, se não está mais nesse lado da vida, onde essa alma estiver, receba a nossa gratidão e reconhecimento. Ou para aquele que, na ausência de um pai biológico, representou o papel do pai em nossa vida, a nossa reverência, a nossa gratidão. E a nossa gratidão também àqueles grandes mestres desse caminho, grandes mestres da humanidade que de alguma forma ou outra representam papéis de pais da humanidade, como o grande Dodoneu, como Maitreya, como o Senhor da Luz Dourada, como Jofiel. Agradecemos então a presença de todos, muita luz, sabedoria, paz, constância e abundância seja presente na vida de todos. Muito obrigado a todos, até a próxima. Luz e sabedoria. Para os que estão presentes, que estão agora aqui, a gente pede para que, se vocês, isso é opcional, né? Quem quiser receber o toque da graça, que a gente vai aplicar na sequência, pode aguardar então aí na recepção, a gente vai fazer a mudança nas cadeiras. Para as pessoas saberem que a gente está em terapia agora. Eu tô com um pouco de frio, não muito.
Já olhei umas 20 vezes.